Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre energia fóssil, mais especificamente sobre o petróleo, que é a principal delas ao longo dos últimos 2 séculos, tem se tornado a principal, apesar da gente ainda ter o uso do carvão e o uso do gás natural como coisas importantes dentro do cenário energético mundial. A gente precisa falar bastante do petróleo, porque o petróleo, ao longo dos últimos 2 séculos, vem se tornando o centro de diversas discussões de ordem econômica, de ordem geopolítica e de ordem associada à economia sustentável, entre outras questões. Então, o petróleo é importante de ser entendido dentro das suas questões mais gerais, não especificamente do que é o petróleo, como ele é produzido, como ele é extraído e assim por diante, mas sim de quais são os seus impactos, os impactos da extração, os impactos sociais, os impactos ambientais e principalmente os impactos políticos do petróleo ao longo dos últimos 2 séculos. Para a gente poder iniciar essa aula, a gente precisa falar do que é a era do petróleo. A gente sabe que a invenção dos motores de combustão interna, como que são utilizados nos automóveis, criou uma nova etapa do uso de energia. Esse período ele começa no início do século XX e denomina-se que a gente pode chamar da era do petróleo. Que a gente pode ver ali que gradativamente, entre os anos 30 e anos 50, o petróleo vai tomando a frente dentro do cenário de consumo mundial de combustíveis. Desde o início da década de 40, o petróleo transformou-se na mais importante fonte de energia do planeta, atingindo o auge no início da década de 70, quando ele começa a sofrer uma redução por causa de outras fontes que a gente vai chamar de fontes alternativas. O crescimento do seu consumo também foi acompanhado pela queda, obviamente, dos consumos anteriores, que eram da lenha, da madeira e do carvão mineral. A gente precisa entender que o petróleo, quando ele substitui o carvão, ele substitui por causa da sua potência, porque o petróleo consegue atingir temperaturas mais altas. Outra questão importante que está associada a isso é a facilidade de transporte. Por quê? Por ele ser uma forma de óleo, esse óleo pode ser transportado de forma muito mais simples. É só você colocar num oleoduto, num tipo de duto, e esse duto pode ser transformado e também ele se molda à forma do recipiente, por ele ser um óleo. Então você cria formas mais simples de transporte, por galões, por caminhões, diferentemente do minério, que para ser extraído gera um trabalho muito grande, para ser transportado gera um trabalho muito grande e, além disso tudo, não tem tanta potência, não atinge tanta potência, além dos outros problemas associados ao carvão. Então ele foi se tornando um principal ativo econômico da sociedade. Por quê? Porque em todas as questões, as relações sociais, existe a relação de transporte, existe a relação energética. Portanto, para tudo que a gente faz na nossa vida, tem algum componente que utilizou o petróleo em algum momento. Então, o petróleo ele se torna o motor da sociedade. Por quê? Porque desde a comida que a gente come, ela chegou ao supermercado através de um combustível, esse combustível foi o petróleo. Então, o preço do petróleo impacta na comida, o preço do petróleo impacta na energia elétrica, o preço do petróleo impacta em tudo. Então, a relação de disponibilidade, consumo, produção, entre outras questões do petróleo, impactam diretamente a vida da sociedade como um todo. Por quê? Porque ele se torna um motor. Tudo a gente consegue relacionar com o petróleo. Então ele se tornou a base da economia mundial. E por isso a sua importância. Então ele começa a ser motivo de diversos conflitos comerciais, de buscas por novas fontes de petróleo. E esses conflitos vão se tornar conflitos comerciais, alguns momentos conflitos políticos e até mesmo conflitos bélicos, guerras em si associadas à produção, extração, controle de rotas do petróleo. Então a gente chama esse petróleo, ao longo de todo esse processo, ele vai ganhando a alcunha de uma espécie de ouro negro, ou seja, associando à época daquele mercantilismo, onde todas as grandes nações imperialistas buscavam em suas colônias metais preciosos. Hoje em dia, todos os estados nacionais, que já não podemos dizer que são imperialistas, mas buscam da mesma forma do que no período colonial, o petróleo. E principalmente as principais nações fazem dessa busca verdadeiras epopeias, verdadeiros buscas que vão justificar ações diretas e indiretas que são condenáveis aí mundo afora. Então o petróleo, assim como o carvão, se a gente pensar um pouquinho na história do seu processo de formação, ele está associado à área de sedimentação, e que se está associado a uma área de sedimentação associada também a uma matéria orgânica de origem marinha. Então a transformação de restos marinhos em petróleo só ocorreu em condições especiais,
dentre as quais se destacam a pressão, né, o calor, né, e a sobreposição de diversas camadas. O petróleo foi um dos elementos mais importantes para o desenvolvimento da indústria, né, e do modo de vida urbano ao longo do século XX, principalmente associado à segunda revolução industrial, que é aquela revolução do consumo em massa, que é aquela revolução da urbanização, do êxodo rural, né, forte e assim por diante, do crescimento das grandes cidades. A expansão do uso do petróleo se deu graças ao crescimento da forma, da tecnologia, né, e da variedade de formas de exploração, que no final do século XIX e ao aperfeiçoamento das técnicas de destilação e refinação ao longo do século XX estão associadas à forma do petróleo a se difundir em diversas outras questões, né? O petróleo vai se transformar em diversos outros tipos de combustíveis, matérias-primas e etc. Então, isso se dá através da tecnologia do refino, tecnologia da exploração dos tipos de petróleo. Lembrando que nós temos diversos tipos de petróleo que são utilizados em diversos tipos de coisas diferentes, né? Nós temos o petróleo que é produzido no Brasil, que é diferente do petróleo que é produzido na Venezuela, que é diferente do petróleo que é produzido no Oriente Médio. Isso está associado à quantidade, né, de matéria orgânica, né? Isso associa-se também à volatilidade, ou seja, a quantidade de calor que ele pode gerar, e a quantidade de calor que ele pode gerar, ele é mais propício para uma coisa, menos propício para outra. Então, nós temos uma variedade de petróleos, né, diferentes tipos de petróleo, né, que tem mercados diferentes de acordo com o que se pretende com esse petróleo. Então, essa importância, essa diversificação do petróleo, né, o petróleo se transformando na principal fonte de riqueza, fonte de abastecimento, fonte de disputa no planeta ao longo do século XX, né, faz com que, ao longo dos séculos, se busque cada vez mais exploração de petróleo. E aí se cria uma série de celeumas, uma série de problemas associados a isso, tanto que especialistas acreditam que em 2020 o petróleo atingirá seu pico de exploração. Nós estaremos no principal momento, né, alcançando a produção de cerca de 90 milhões de barris por dia, né? E a gente tem que lembrar também que o petróleo, por ser um bem econômico, um ativo econômico, né, a quantidade de barris, né, produzidos por dia, associados ao uso, a quantidade de uso diário de petróleo no mundo inteiro, está associado ao preço do barril. Então, se o preço do barril está alto demais porque a produção é baixa ou porque o uso é alto demais, né, o preço do barril amplia. E aí as economias que têm grande produção de petróleo têm um crescimento muito grande. Quando o preço do petróleo cai, seja pelo processo de uso, de diversificação das matrizes energéticas dos países, entre outras questões, né, brigas internas, quando a produção em algum lugar para, a produção de algum lugar importante por causa de uma guerra, um conflito e assim por diante, né, o preço do petróleo cai. E quando esse preço do petróleo cai, as economias que estão muito atreladas ao petróleo também sofrem uma intensa queda. A gente pode ver aí nesse gráfico, né, esse gráfico barra mapa, né, as reservas de petróleo em milhões de barris. A gente pode ver aí alguns países, né, importantes, né? A gente pode ver aí o Brasil em 13º, né, 15º, com aproximadamente 14 milhões de barris de petróleo. Só que a gente não está considerando aí as reservas de Tupi, Júpiter e Carioca, que são as chamadas reservas do pré-sal, que ainda estão sendo amplamente utilizadas, né? Dentro desse período, no momento em que esse gráfico foi feito, elas ainda não tinham começado a ser exploradas. Hoje em dia já são exploradas, né, num ritmo crescente, ou seja, o Brasil está ampliando a sua participação dentro do cenário mundial de petróleo, né? O que é muito bom economicamente falando, mas tem seus problemas também se a gente pensar na forma como que o Brasil, por exemplo, abandonou, né, ao longo desse processo a pesquisa, né, um incentivo, né, no sentido de pesquisa, incentivo do estatal, do estabelecimento de novas energias, de energias alternativas. Ou seja, o Brasil focou muito no petróleo, porque descobriu uma grande fonte de riqueza, né? O problema é que essa fonte de riqueza um dia também acabará. E aí nós teremos que começar todas as pesquisas, tudo de novo, para a gente poder entender novas fontes de energia, porque uma coisa é fato, o petróleo é a energia do momento, continuará sendo a energia do momento, mas é preciso olhar para o futuro. O petróleo é um bem finito, né? Ou seja, vai acabar, é não renovável. E aí a gente chega na questão do Oriente Médio. A gente precisa falar um pouco do Oriente Médio, porque como a gente vê nesse gráfico aqui, né, algumas das principais nações do planeta que são as maiores produtoras de petróleo estão no Oriente Médio, né? O primeiro, o segundo e o terceiro lugar, e o quarto lugar, o quinto lugar, estão no Oriente Médio. Então, as 5 primeiras nações
estão no Oriente Médio, né? Tem outras questões associadas não só ao petróleo, que estão associadas à religião, né? A questões de brigas entre países, né? Entre, por exemplo, Estados Unidos, Rússia e China, que querem ter um certo controle da região, né? Mas como plano de fundo, obviamente, tem o petróleo, tem a relação com a água, ou seja, o Oriente Médio, além de todas as questões religiosas, né, questões associadas à água e disputa geopolítica por domínio, tem como plano de fundo a disputa geopolítica pela produção de petróleo. A gente pode perceber aí que só essa região do Oriente Médio representa quase que 50% de todo o petróleo do mundo. Então, como se trata de um recurso natural não renovável, a produção de muitos países se encontra em declínio, né, os olhos para o Oriente Médio acabam se tornando cada vez mais fixos, né? Ou seja, o fato de cada vez ser mais difícil encontrar petróleo no meu território faz com que eu olhe para o petróleo do território do outro. E quem é o outro? Geralmente é o Oriente Médio, e também nós temos a Venezuela aí, né? Não é à toa que a Venezuela está sempre nos cenários aí geopolíticos mundiais, e a gente não pode pensar que é única e exclusivamente por causa de ideologia política, né? A Venezuela é uma das maiores produtoras de petróleo do planeta também, faz parte da OPEP, da Organização dos Maiores Produtores de Petróleo do Mundo. Então, o fato de que a produção em declínio dentro do meu território faz com que os principais países comecem a olhar para os territórios alheios. E aí eles vão tentar, das mais diversas formas possíveis, controlar a produção, né, conseguir melhores acordos. Isso pode se dar através da geopolítica, no sentido político mesmo, né, da conversa, do convencimento dos acordos, ou pode se dar através do fomento de guerras, conflitos, etc., que aí você vai conseguir provocar uma intervenção. Intervindo no território, você intervém na área. Intervindo na área que se produz. Afinal de contas, o petróleo é algo produzido, tirado diretamente do subsolo da terra. Então, controlar a terra é importante. Por isso, talvez explique uma série de intervenções, né, bélicas, né, que a gente não consegue entender o real motivo, né, sempre está associado à liberdade, a questões terroristas, mas a gente vê que são sempre nas regiões mais produtoras de petróleo do planeta. Então, na primeira metade do século XX, o petróleo era explorado por empresas ocidentais. A gente precisa entender isso também. No início, né, devido a uma série de questões econômicas, o petróleo, principalmente no Oriente Médio, era explorado por empresas ocidentais, principalmente da Europa, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, né, em que houve uma derrocada das empresas estatais europeias, né? A Europa tem um processo de declínio econômico, os Estados Unidos têm um processo de ascensão econômica, né? Outra coisa que aconteceu foi que os governos da região, o Oriente Médio em si, desde a Primeira Guerra Mundial, em consequência com a Segunda Guerra Mundial, os governos começaram a ser cada vez mais nacionalistas, ou seja, os governos internos do Oriente Médio começaram a ver o petróleo como uma fonte de renda local e começaram a nacionalizar, né, tentar fazer com que as empresas fossem locais, a exploração local. A princípio, forçaram uma partilha mais equilibrada dos lucros e, finalmente, a partir dos anos 60, nacionalizaram de fato empresas estrangeiras. Então, hoje em dia, quase que toda a produção petroleira no Oriente Médio está na mão de empresas estatais do próprio Oriente Médio. Obviamente, algumas ligadas a grandes famílias, né, ao Estado, o que está associado ao que a gente chama de petroestados, aqueles grandes sheiks. O que é importante a gente entender disso também do Oriente Médio, da relação da economia com o petróleo? A gente sabe que ao mesmo tempo que o petróleo, por ser produzido, como a gente já vê nesse gráfico novamente, em imensa quantidade de dinheiro nos países do Oriente Médio, né, faz com que esses países não desenvolvam outras fontes de renda. Então, faz com que todos esses países sejam extremamente dependentes das exportações e do preço do barril do petróleo no cenário do mercado mundial. Então, várias distorções econômicas e sociais estão associadas ao preço do petróleo, à forma de controle do petróleo. A gente chama esses países que têm uma economia vinculada exclusivamente ao petróleo de petroestados. Por quê? Porque eles estão baseados numa economia rentista, ou seja, estão baseados basicamente no preço do petróleo no cenário mundial. Ou seja, se esse preço está alto, né, esses países ganham dinheiro, estão, né, vivendo bem. Se o preço cai, e ele vem caindo ao longo dos últimos anos, principalmente com as novas energias alternativas, que diminui a demanda pelo petróleo, e também a descoberta de diversas novas fontes de petróleo, né, como, por exemplo, o Brasil descobrindo ali o pré-sal, entre outras regiões que também começam a produzir petróleo. O que acontece é que a quantidade de petróleo no mercado
às vezes é maior do que a demanda necessitaria, portanto o preço cai. Então, esse modelo, os estados se sustenta basicamente com a renda vinda do exterior, vinda do preço do petróleo, né? O que acontece é que a máquina estatal, né, ou seja, o dinheiro depende do dinheiro que vem de fora, ao contrário de você das máquinas estatais no mundo afora que dependem do dinheiro que vem de dentro, cobrança de impostos locais e tal. E nesses petroestados não existe isso, são economias rentistas. O que acontece é que nesse tipo de economia, apenas um número reduzido de indivíduos participa dessa produção. Esses caras, né, popularmente são conhecidos como os sheiks do petróleo. Né? A gente tem uma imagem basicamente de um sheik olhando aí para Dubai, né? Enquanto o restante da população se limita a desfrutar dos seus benefícios. Ou seja, nós temos uma economia que está centrada em poucas empresas associadas ao petróleo, que tem o controle de poucos acionistas, né, que são esses sheiks, né, e uma sociedade inteira vivendo, né, do subproduto desses sheiks ou do subproduto dessas empresas. Ou seja, é uma economia inteira atrelada ao petróleo. E o que acontece é que, além da questão econômica, né, bem distante, ou seja, todo mundo depender do petróleo. Se o petróleo tem uma queda, todo mundo cai, mas é óbvio que a grande maioria, a massa popular, sofre muito mais. Nós temos também uma economia extremamente centralizada, uma desigualdade social tão absurda em que esses poderosos eles têm o poder de verdadeiros reis. Né? Por isso que os sheiks eles são, além de tudo, né, poderosos no sentido econômico, né? Eles têm um enorme poder político, né? Um autoritarismo, eles mandam na política, eles mandam nas leis, ou seja, eles funcionam mais do que como verdadeiros reis. Por isso que a gente sempre associa esses sheiks, grande parte dos sheiks, são das famílias, né? A gente tem uma série de ditaduras ali, né? São das famílias, né? De ditaduras, né? Que estão associadas ali a um período pós Segunda Guerra Mundial, ditaduras que vêm ali desde os anos 70, 80, né? Então nós temos aí famílias que vão se perpetuando no poder, né? E seus filhos, primos são todos sheiks do petróleo porque tem participação nas ações dessas empresas estatais, né, enquanto grande parte da população vive na miséria. E a gente vê, por exemplo, essas cidades associadas ao petróleo, né, como Dubai, né, como algumas cidades dos Emirados Árabes, o Catar, etc. Mas a gente vê que grande parte da população, isso não nos mostra, nós pouco vemos, grande parte da população vive na miséria, enquanto nós temos ali um núcleo urbano extremamente rico que está associado, obviamente, ao valor do petróleo, à sede das empresas estatais do petróleo, né, onde circula o dinheiro, enquanto grande parte da população desses países vive na extrema miséria, né, ou na dependência do petróleo. E aí, quando o petróleo tem uma queda por alguma questão geopolítica, essas pessoas são as primeiras a sofrer. Então, no caso do Brasil, né, segundo o Brasil ali em 2007 tinha, como eu já disse, a gente viu naquela imagem, né, aproximadamente 14 milhões de barris, né? Só que a gente descobriu o pré-sal, né? O que é o pré-sal? O pré-sal basicamente é uma camada superficial, né, uma camada subterrânea, né, bem a fundo ali no oceano, né, que está abaixo da camada de sal, que tem grande quantidade de petróleo, gás, né, entre outros derivados. Então o Brasil descobriu ali por propensão, né, prospecção, desculpa, né, mapeando ali o seu território, uma série de novas áreas de petróleo, né, obviamente num cenário em que se torna cada vez mais difícil encontrar petróleo. Isso foi um grande achado econômico para o Brasil, né, e inclusive fomentou diversas discussões que o pré-sal era o passaporte para o futuro. Por quê? O pré-sal nada mais é que uma espécie de bolsa de dinheiro. Né? A gente sabe que no momento em que as pessoas precisam do petróleo, o petróleo está acabando, o Brasil acha uma grande quantidade de petróleo. Né? O grande problema é que esse petróleo está muito profundo, né? Exige uma série de tecnologias que o Brasil acabou desenvolvendo através da Petrobras, entre outras agências aí. O Brasil começou a desenvolver, né? E o Brasil talvez seja, em relação à captação de petróleo em grande profundidade, né? O detentor de maior quantidade de tecnologia para esse tipo de produção em grande profundidade, né? Com grandes desafios. O Brasil, graças ao petróleo e as tecnologias associadas ao petróleo, o Brasil se desenvolveu e se tornou um dos principais produtores de petróleo em grande profundidade. E a gente precisa entender também do petróleo em relação às suas crises. A gente sabe que o petróleo, né, a relação de crise do petróleo está associado a demanda-produção, né? Ou uma crise de demanda, ou seja, se produz muito, mas se compra pouco, o petróleo perde seu valor. Ou se precisa de muito petróleo, né, e o petróleo está sendo pouco produzido ou pouco distribuído, e isso está associado também a uma questão
aumenta o preço absurdamente do barril do petróleo, e aí isso é bom para quem produz petróleo, mas é péssimo para os países que dependem e precisam do petróleo. Então nós temos aí uma série de processos, né, que a gente pode perceber. Na primeira fase, em 1956, em relação ali a uma questão do canal de Suez, que é uma principal região ali do Oriente Médio de transporte dos grandes navios ali associados ao petróleo, né? Ou seja, teve uma crise, né, política ali, uma crise territorial ali no Egito. O que aconteceu foi que o abastecimento foi interrompido porque a passagem foi interrompida, né? Ou seja, o aumento súbito do preço do petróleo gerou uma concorrência, uma competição pelo petróleo, né? Países ficaram sem petróleo, tiveram uma queda na produção energética. Lembrando que a gente está em 56, ainda não existiam essas energias alternativas. A segunda fase acontece nos anos 70, com um protesto apoiado pelos Estados Unidos e Israel, aumentou o preço do petróleo rapidamente. Então nós temos uma crise do petróleo, né? Terceira fase ocorre ali ainda também na década de 70, uma questão ali com o Irã, né? O que acontece foi que o preço dispara novamente. Uma quarta crise, uma guerra do Golfo nos anos 90, e uma quinta fase se deu no ano de 2000, quando os preços subiram em virtude dos movimentos especulativos em nível global associados ali a questão da crise econômica de 2008. Então a gente pode perceber que o petróleo, né, a variação de preço, né, gera expectativas, porque todas as economias mundiais estão associadas ao petróleo. Então é preciso estar atento ao preço do petróleo, né, e quais são os elementos que vão modificar o preço do petróleo e assim por diante. Por exemplo, em 2020, né, a gente fala da atualidade, durante a pandemia do coronavírus, houve uma paralisação na economia mundial, né? A gente sabe disso. A demanda do petróleo diminuiu tanto, que o preço do barril de petróleo, aquele cru, não produzido, né, não refinado ainda, chegou a ser negativo. Ou seja, as empresas estavam pagando para as refinarias refinarem o petróleo. Por quê? Porque elas já tinham gastado dinheiro para tirar o petróleo dali, tinha uma grande processo. Ou seja, o que acontece na prática é que os estoques estavam tão cheios que as empresas estavam pagando as refinarias para receber esse produto, eles precisavam escoar a produção. Ou seja, houve o processo inverso. Ou seja, tinha tanto petróleo no mercado, tanto petróleo para pouco consumo, porque as pessoas não estavam saindo, as empresas não estavam funcionando, né? O consumo de combustíveis, tanto para carros quanto para outras questões, estava sendo diminuto. O que aconteceu foi que, para não desvalorizar o preço do petróleo, isso gerar um processo de quebra-quebra em várias empresas que têm suas ações associadas a preço do petróleo, o que aconteceu foi que as empresas começaram a pagar para que se comprasse petróleo, né? Ou seja, o processo inverso. E a gente pode perceber isso também, essa nova tendência, essa tendência que aconteceu devido a uma questão excepcional do coronavírus, né, que aconteceu agora no ano de 2020, mas a gente pode perceber que isso pode ser uma tendência no futuro. Né? Por quê? Porque com a crescente utilização de novas fontes de energia, né, esse preço do petróleo tende a ser diminuído. Né? Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas vão começar a procurar por uma série de questões, tanto em relação ao desenvolvimento sustentável, aquela questão do ambiente limpo, né, das energias limpas alternativas, né, quanto também em relação, a gente sabe que o petróleo vai acabar. Portanto, é urgente com que todos os países do mundo inteiro comecem a diversificar a sua matriz energética, não seja tão dependente do petróleo. Portanto, as empresas produtoras de petróleo, para vender seu petróleo, terão que baixar o preço para forçar os países a comprarem o petróleo. Então, a gente pode ter uma tendência de diminuição do preço do petróleo, o que pode impactar diretamente nas economias que estão muito associadas a esse tipo de recurso. Para a gente poder finalizar, a gente vê aí como é que essa explicação que a gente acaba de dar. Né? No mundo, a gente tem ainda 35%, né, de petróleo e derivados, né, na matriz energética. No Brasil, são 38%. A gente vê, então, que existe uma preocupação, além da degradação do meio ambiente, né, com a razão do petróleo ser não renovável, ser sujo. Então, né, no sentido de provocar impactos ambientais profundos. Então, a gente vê que existe uma corrida para a produção de novas formas renováveis, limpas de produção energética. A gente pode ver aí que no Brasil nós temos uma produção importantíssima de biomassa, que apesar de ser limpa, também está associada à queima, também contribui ali um pouquinho para o aquecimento global, mas é muito menos que o petróleo, por exemplo. Né? A gente vê no mundo aí a quantidade de carvão que é utilizado em petróleo, ou seja, de energia associado
a uma energia suja, né? No Brasil, a gente vê aí 29%, 15% de hidrelétrica, né? Então a gente vê que no Brasil o Brasil já está mais à frente em relação ao planeta, devido a uma série de questões climáticas, naturais e assim por diante, né? O Brasil já está um pouco à frente, porque 44% de nossa energia já é renovável, enquanto o planeta ainda está, no geral, né, com 13%. Ou seja, existe uma corrida, né, e a relação com o petróleo, com a variação dos preços do petróleo, com a importância geopolítica do petróleo, tem tudo a ver com esse processo, principalmente para o futuro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né, as relações geopolíticas do petróleo, as variações do preço, né, e a importância de entender a dinâmica do petróleo, né, dos preços do petróleo, da extração, produção e demanda do petróleo com relação à economia, à geopolítica mundial. Bom, espero que tenham gostado. Se cuidem. Um abraço.